Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Louvado e engrandecido seja o precioso nome de Jesus. Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso, esse Deus que nós servimos, amém, queridos? Saímos de uma segunda-feira abençoada, estamos agora consagrando ao Senhor a nossa terça-feira. E que terça-feira é essa? Terça-feira de bênção de Deus. Olha só o tema da mensagem de hoje: curados para curar. Isso é muito forte de Deus aos nossos ouvidos. Você foi curado, você está sendo curado, com o objetivo de curar outras pessoas. E ninguém que pode ser usado na área da cura não é alguém que não tenha experiência na área da ferida. Para você ser um instrumento de cura, procurar usar palavras mais simples e mais objetivas. Para você ser um instrumento de cura nas mãos de Deus, você tem que ter passado por muitos processos doloridos, digamos assim. E eu quero falar de uma pessoa que passou um processo tão difícil e se tornou um instrumento de cura nas mãos de Deus. Ezequias. Preguei sobre ele na rede de jovens, mas ficou martelando na minha mente ainda tudo que Deus fez na vida desse rapaz tão novo, começou a reinar. E que instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Você sabe que você é instrumento, né? Você é instrumento nas mãos de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E aí a Bíblia fala que Ezequias era filho de Acás, e Acás foi um rei muito mal diante do Senhor. Diz que Acás fez tudo o que era mal diante do Senhor. Então Ezequias ele teve um péssimo referencial familiar. E dentro do lar dele, na família dele, ele foi muito ferido. Ele passou por muitas situações. A Bíblia fala que o pai dele era tão leviano que queimava os próprios filhos em adoração a outros deuses. Então Ezequias é uma pessoa que teve muitas feridas, mas ele foi curado e ele foi sarado para curar e para sarar. A Bíblia fala que quando ele começou a reinar, a primeira coisa que ele fez foi restabelecer o culto ao Senhor, a adoração a Deus. Ele retirou os objetos de idolatria, as coisas que não adorava, engrandecia o nome do Senhor Deus. Ele abriu mão de tudo isso. Deixa eu consertar aqui que as costas estão doendo. E ele restabeleceu o culto ao Senhor. Ele abriu novamente as portas para o culto ao Senhor. E aqui no verso de número 30, no capítulo de número 30 de Segundas Crônicas, capítulo de número 30, e os versículos de número 1, fala da restauração de uma festa muito, mas muito importante para os judeus e para Deus nesse tempo aqui, nesse período aqui, que era a celebração da Páscoa, que era a comemoração da saída do povo do Egito e o grande livramento que Deus deu quanto à morte dos primogênitos. E ali Deus estabeleceu uma data comemorativa para que eles celebrassem a Páscoa em memória a tudo que Deus fez por ele. Hoje, para nós, é a Santa Ceia do Senhor. Mas para o judeu, é a saída lá do Egito, né? O livramento que o Senhor deu ali para eles em relação à morte dos primogênitos. E aí, o pecado entrou, a rebelião. O pai do Ezequias foi uma pessoa terrível. E aí aboliu todas essas festas, essas comemorações e essas celebrações. E isso causou muita ferida em Israel. Muita ferida em Ezequias. Porque ele cresceu sem celebrar a Páscoa. Ele não tinha uma referência de cura dentro da família dele para ele seguir. E diz aqui, Segundas Crônicas, capítulo de número 30,
o versículo de número 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por toda Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Eles fizeram uma reunião e eles determinaram a data específica que eles iam celebrar a Páscoa. Eles estavam restabelecendo o culto. Ele estava ali em um processo de levar cura para aqueles que foram frustrados e machucados pelos pecados do seu pai, pelas atitudes do seu pai. E o verso 3, porquanto não puderam celebrar no tempo próprio, na data específica por Moisés, eles não puderam celebrar. Porque não tinha santificado o sacerdote em números o suficiente e o povo não tinha se ajuntado em Jerusalém. Ou seja, eles queriam muito celebrar na data certa, mas o que aconteceu? Eles não tinham santificado os sacerdotes o suficiente para a celebração da Páscoa e o povo não tinha vindo ainda. Então, eles falaram, então não vamos fazer nessa data? Vamos esperar para uma outra data. Qual será uma data prevista? Uma data boa que dá para a gente celebrar a Páscoa e que todos possam participar. Vamos fazer no 2º mês? Pronto, 2º mês. Pronto, determinou em reunião solene e tal ali. E isso pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. Chegaram a um consenso e chegaram a um denominador comum. E ordenaram que fizesse passar pregão por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não tinham celebrado como estava escrito. Ou seja, tinha aqueles que faziam, lá no tempo de Acás, mas faziam escondido. Não era divulgado, não era esplêndido, não era como Deus determinou. Então, o que Ezequias faz? Vamos passar apregoar, vamos fazer um anúncio. Se fosse hoje pra gente, vamos colocar na televisão, na internet, vamos fazer uma grande convocação solene e vamos trazer todos, mais ou menos isso. Ele usou as ferramentas e os meios de comunicação mais eficazes da época para fazer a divulgação da celebração da Páscoa. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandamento do rei, dizendo, filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão do rei da Síria. Não sejas como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação como verdes. Não endureçais agora vossas cerveis como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e sirvam ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vocês. Porque em vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos acharão misericórdia perante os que levavam cativos, e tornar-se-ão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se você se converter a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, de Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Eles decidiram isso em reunião solene. Amém, Jesus. Deus é lindo. E eles decidiram isso em reunião solene diante de Deus. E eles foram, divulgar, mandou cartas com selo real e mandou mensageiro por todas as cidades e falou, vocês precisam se retratar, vocês não devem agir como os vossos pais agiram, se afastando de Deus, se deixando levar pelas feridas, pelos problemas, pela circunstância. Não façam isso, porque nesse tempo aqui Israel e Judá era submissa à Síria.
A Síria era quem mandava neles. Olha que absurdo, gente. Como que o povo de Deus, que serve a Deus, passa a ser servo de outros povos, de outros deuses. E aí, quando Ezequias começa a reinar, ele fala, agora não. A partir de agora, ninguém vai servir mais a Síria. E no verso de número 18, de 2 Crônicas 30, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e de Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo, o Senhor, que é bom, perdoe todos aqueles que têm preparado seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus dos seus pais, ainda que não estejam purificados segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor Ezequias e sarou o seu povo. Ezequias passou pregando, não exatamente ele, mas a ordem dele foi dada. E ele passou pregando, ensinando e chamando o povo ao arrependimento. E aí, não deu tempo de fazer a purificação, que era a purificação de 7 dias, de se purificarem, de se lavarem. Mas o coração daquele povo estava aberto para receber a palavra de Deus. E eles vieram, eles aceitaram. Alguns aceitaram, outros não aceitaram. E ali naquele momento, aconteceu algo maravilhoso e inusitado em toda a história da Bíblia. Deus aceitou a adoração de um povo que estava sujo por fora, mas limpo por dentro. Um povo que não estava dentro do ritual, mas estava dentro do propósito de Deus. E isso é maravilhoso de Deus aos nossos ouvidos. Então Ezequias, aqui ele representa alguém que foi muito ferido e que foi curado pelo Senhor. E a cura, a manifestação da glória de Deus era tão intensa na vida de Ezequias que ele foi um instrumento de cura na vida dos outros. Ele restabeleceu o culto ao Senhor, ele celebrou a Páscoa como Deus queria que fosse celebrada. Ele trouxe uma convocação solene ao povo, ao arrependimento para sair do cativeiro sírio, que a Síria era que mandava em Israel e em Judá. O reino já estava dividido, já era Israel e Judá. Tinha os reis de Israel e o rei de Judá. E naquele momento, Ezequias era rei de Judá, não de Israel. Mas ele foi tão usado por Deus que o decreto que ele mandou foi tanto para Israel como para Judá. Ele não estava nem aí. Venham todos. Porque embora vocês se dividiram, mas para Deus vocês é um. Venham todos, venham os dois. E aí quando passa ali pelas terras de Efraim, Manassés e Zebulon, eles começaram a rir. Eles começaram a rir, falar que nada. Porque a ferida deles, a ruptura que estava nele era muito grande. Nesse dia de hoje, talvez você queira derramar cura na vida de alguns e eles vão zombar de você. Passe adiante. Não olhe para eles. Siga o teu caminho com Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe por quê, amados? A Bíblia fala em Filipenses capítulo número 1 e o versículo número 6, aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para terminar. Aquele que começou a cura, a libertação e a restauração na sua vida, ele é fiel e justo para terminar. Deus está te convocando nesse dia de hoje para você ser um instrumento de cura na vida das pessoas. Pois ele te curou e ele te sarou para você curar e sarar outras pessoas. Ezequias ora aqui no verso de número 20, 2 Crônicas 30, 20. E orou Ezequias por aqueles que estavam fora do ritual. E Deus ouviu a oração e sarou o seu povo. Mostra a palavra de Deus que havia uma ferida naquele povo. Mostra a palavra de Deus que havia algo naquele povo que o impedia de chegar até a glória e a presença do Senhor. Mostra a Bíblia que havia algo que estava impedindo eles. Mas a oração de alguém curado fez eles ficarem curados também. Deus os curou e os limpou. Seja você esse instrumento de cura, de libertação e de restauração nesse dia de hoje. Lucas capítulo de número 15, o verso número 27 ao 32, eu não vou ler não, mas eu vou falar. Vou ministrar o que o Senhor está mandando aqui. Fala a respeito do filho pródigo. O retorno, vou falar do retorno dele. O retorno dele para casa. A festa que o pai fez. E um pai tinha 2 filhos, diz a Bíblia. O mais novo se rebela contra o seu pai,
pede parte dos seus bens, que ele tem direito, o pai dá e ele vai-se embora. Parte mundo afora. E gasta tudo que ele tem na vaidade, na luxúria, em tudo que não era lícito. Ele errou? Errou. Muito. Claro que ele errou. Mas a Bíblia diz que quando o dinheiro acabou, os amigos foram embora. Ficou sozinho, não tinha ninguém. Foi trabalhar em uma situação bem difícil, que era uma situação de maldição. E lá naquela situação, a Bíblia relata que ele desejou comer as bolotas dos porcos, a comida dos porcos, a lavagem dos porcos. E ele falou que até o jornaleiro do pai dele, os empregados, comia melhor do que o que ele estava comendo naquele momento. E aí ele tem um estalar no momento da vida dele, e ele fala: vou me levantar e vou voltar para minha casa e vou falar para o meu pai: pequei contra os céus e pequei contra ti, e eu não sou digno de ser chamado seu filho. Pronto. E ele se arruma, se apronta e parte. E vai de encontro ao seu pai. E chega, e quando ele vai chegando, o pai está de braços abertos e faz um grande banquete para receber o seu filho. E quando ele está fazendo o grande banquete para receber o seu filho, mandou buscar o cabrito, roupas, calçado, tira o anel que representa a autoridade, né? O nome, a honra do pai, coloca no dedo do filho e ele recebe. Essa é uma parábola que fala a respeito do amor de Deus para conosco. Porém, fala de alguém muito ferido dentro da casa, que era o outro filho, o filho mais velho. Ferido. Uma pessoa ferida, ela nunca vai aceitar o bem do outro. Uma pessoa ferida, ela nunca vai aceitar a vitória do outro. Enquanto o irmão foi embora, se ferrou na vida, você não vê falar no filho mais velho. Mas quando volta, que é a festa, o glamour, a glória, a unção, o poder de Deus, foi direto na ferida daquele. E ele fala: como é que é, meu pai? Há tanto tempo eu estou convosco, nem um cabrito me deu. Agora esse daí, que pegou tua fortuna, tudo que tu tinha, partiu na lapa do mundo, fez e aconteceu, manchou teu nome, envergonhou a nossa família, agora volta e recebe honra melhor do que eu. Ferida, gente. Uma pessoa ferida, ela nunca vai aplaudir o sucesso do outro. Uma pessoa ferida, ela nunca tem o poder de curar outros. Eu ouvi algo essa semana retrasada de uma pastora amiga minha, e ela falando que os verdadeiros amigos não é aquele que está com a gente na hora da luta, da dor. Qualquer pessoa pode estar conosco na hora da luta e da dor. Na hora da ferida aberta, qualquer um pode estar. A questão é quem vai estar com você na hora que a ferida for fechada. Na hora que você estiver celebrando a sua cura, a sua restauração e a sua frutificação. Os verdadeiros amigos não são aqueles que estão ao seu lado no momento de luto. Porque muitos vão estar no momento de luto, de desgraça, no momento de infortúnio, porque eles querem ver a sua derrota, o seu fracasso e a sua miséria. Amigo não é aquele que está contigo no pior momento. Amigo é aquele que está contigo no pior e no melhor momento. E aplaude o seu sucesso. Foi isso que Ezequias fez aqui. Convocou o povo para o melhor momento. Ei, eu fui curado. Eu fui sarado. Eu posso restabelecer o culto? Não tem gente suficiente. A gente chama de qualquer buraco do mundo e vem. Vamos restabelecer o culto ao Senhor? Vamos consagrar os sacerdotes? Como, criatura? Deus dá o jeito. Vamos que vamos. Vamos celebrar? Foi demais. Foi demais para Efraim. Foi demais para Manassés e foi demais para Zebulon. Celebrar a Deus a Páscoa. Começaram a zombar dele. Começaram a zombar. É nessa hora que a gente vê a verdadeira aliança com o Senhor. Deus está te chamando nesse dia de hoje para curar outras pessoas. Você que tem passado por muita dificuldade e luta, saiba que tudo isso aí Deus vai tratar de você e já tem tratado com o objetivo de curar outras pessoas através de você. E sabe quando é que você vai perceber o instrumento de cura na sua vida?
quando você ser capaz de aplaudir o sucesso dos outros. Mesmo que você não teve sucesso naquela área. Elogiar, reconhecer e saber, eu não sou capaz nisso, mas essa pessoa é e faz. E eu estou muito feliz com tudo isso. Foi isso que Deus fez. Deus nos chamou, nos curou, nos sarou para curar e sarar outras pessoas. Você pode transbordar amor nesse dia de hoje. Essa é uma terça-feira esplêndida de Deus para a sua vida. Curados para curar, sarados para sarar. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor Jesus por mais um dia maravilhoso, mais uma palavra rema de direção para as nossas vidas nesse dia de hoje, nessa terça-feira gloriosa de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, pelo referencial espiritual que Ezequias tinha, que não era o seu pai, mas sim Davi, o verdadeiro adorador, que reconhecia o momento certo de recuar e o momento certo de avançar. Deus nos ensina, Senhor, com os patriarcas da tua palavra, a Bíblia, a seguirmos na direção de ser curados para curar outras vidas, Pai. Deus, que possamos ser instrumento de cura na vida das pessoas. Oh, Pai, eu não quero estar aqui perdendo meu tempo. Eu não quero, Senhor, varar a madrugada, Senhor, orando e buscando, perdendo meu tempo e não edificando vidas. Que cada pessoa, meu Deus, que passar, meu Deus, por esse canal, que ser contemplada pela tua palavra, que ela receba uma porção da cura do Senhor, que assim como Ezequias orou pelos enfermos e eles foram curados pelo Senhor, Deus, que assim como nós temos orado e manifestado graça, que eles sejam curados pelo teu Santo Espírito, Pai. Eu oro abençoando todos e consagrando ao Senhor essa terça-feira, em nome de Jesus. Amém, queridos? Shalom, Deus abençoe.